Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a situação política nacional com uma convidada muito especial, Luísa Erundina, uma das mais respeitadas parlamentares do Congresso. Por ser um programa gravado, não poderá haver participação pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos Ana Graziela Aguiar, jornalista da TV Brasil. E contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador do Espaço Público. Boa noite, Luísa Erundina. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Alegria estar aqui com esses companheiros nessa mesa tão querida. Bem, eu gostaria de começar o programa com uma pergunta sobre a sua experiência como prefeita. A senhora ganhou uma eleição muito disputada, por uma diferença pequena, mas muito inegável que a senhora ganhou aquela eleição. Imediatamente a senhora enfrentou uma mídia adversa, enfrentou pressão do Tribunal de Contas, o boicote, inclusive, de instituições federais, instituições econômicas, Caixa Econômica, tudo isso, tinha dificuldades, tudo isso, e passou uma prefeitura, uma gestão de luta. A senhora teve uma vez que a população ficou 4 dias lá em frente à Câmara para impedir, enfim. Eu queria que a senhora comparasse um pouco essa experiência que a senhora viveu, que acabou sendo vitoriosa, a senhora hoje é uma prefeita bastante reconhecida, e o que nós estamos vendo no Brasil de hoje, onde nós temos uma situação com muita semelhança com aquilo que nós estamos vivendo, embora uma situação nacional. Como é que a senhora, o que a gente pode aprender com isso? Olha, Paulo, o que tem de diferente é que no nosso tempo, a nossa experiência político-partidária no Partido dos Trabalhadores, na militância sindical, a minha origem também é sindical, a militância nos movimentos sociais e populares, nos formou no sentido de acreditar de fato que quem tem o poder, quem é a fonte do poder é o povo. E se você quer governar num quadro adverso, né, com uma correlação de forças desfavorável a teses e a políticas, né, mais arrojadas, mais avançadas, mais democráticas, né, você tem que contar com o apoio dessa sociedade, dessas bases da sociedade, sem o que você é esmagado pela institucionalidade vigente, que é o legislativo, que são os tribunais de contas, que é o poder econômico, enfim. Então, o que me salvou nos 4 anos de governo com minoria na Câmara foi acreditar na população e foi atuar junto com ela. Eu não tomava nenhuma iniciativa política de peso, né, e que realmente tivesse repercussão na sociedade, sem que eu estivesse com a ajuda, com o apoio, com a presença, que nos dava legitimidade e força política de enfrentar o adversário, que não era fácil, era um adversário poderoso, que era a direita de hoje, que tenta exatamente fazer a disputa pelo poder, mesmo sem levar em conta as consequências disso do ponto de vista, inclusive, das conquistas democráticas que, a duras penas, o povo brasileiro vem trazendo de lá para cá. Então a senhora daria o conselho da presidente ir mais ao povo? Eu sempre cobrei, não só da presidente Dilma, mas também do presidente Lula, dos seus 2 governos, um aspecto que eles descuidaram. Eles não elegeram a sociedade civil organizada, né? Não só os sindicatos, mas mesmo os sindicatos. Os sindicatos foram domesticados. Não é que os sindicatos eram, naquele momento, uma força autônoma, independente, para poder aprovar ou rejeitar as iniciativas de governo, mas está sempre na defesa daquilo que é interesse da sociedade. Nem o Lula, nos 2 governos, nem a Dilma, tiveram um governo efetivamente participativo no sentido de submeter as questões estratégicas e as iniciativas políticas no enfrentamento, inclusive, da luta pelo poder na sociedade, o que faz com que hoje Lula, porque tinha aquele carisma, tinha uma capacidade de diálogo 1 a 1, grupo a grupo, e ele conseguia resolver os impasses numa mesa, inclusive com situação e oposição. No caso da Dilma, que não tem esse carisma, não tem essa legitimidade do ponto de vista da história política dela recente, da redemocratização para cá, ela não dialoga com a sociedade e ela fica a depender dos conchavos, dos acordos e das iniciativas no plano institucional, no plano do legislativo, que não é um poder democrático. A correlação de forças no Congresso é absolutamente desigual do ponto de vista da representação da maioria do nosso povo. Muito bem. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a deputada Luísa Erundina.
Luísa Erundina de Souza nasceu em 1934 em Uiraúna, cidade a 476 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba. Foi a 7ª criança de uma família de 10 irmãos. Formada em assistência social pela Universidade Federal da Paraíba, aos 30 anos de idade ela se tornou secretária de Educação de Campina Grande, uma das principais cidades do estado. Depois do golpe de 1964, Erundina participou da resistência à ditadura militar. Mudou-se para São Paulo em 1970, onde fez um mestrado na Escola de Sociologia e Política. Também prestou concurso para ser assistente social na prefeitura e passou a trabalhar junto à população da periferia da cidade. Numa época de reorganização dos movimentos sociais, Erundina tornou-se presidente da Associação Profissional dos Assistentes Sociais de São Paulo. Participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, convidada por Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1982, ela se elegeu vereadora por São Paulo. Em 1986, foi eleita deputada estadual. Em 1988, numa eleição histórica, tornou-se a primeira mulher a assumir a prefeitura da cidade de São Paulo. No final do mandato, Erundina foi convidada pelo presidente Itamar Franco para se tornar ministra da Administração. Deixou o PT e filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, onde se encontra até hoje. Em seu 5º mandato como deputada federal, Erundina tem uma atuação permanente na área de direitos humanos, na defesa dos direitos dos trabalhadores e no debate sobre os meios de comunicação. Em 2014, Erundina assumiu a coordenação da campanha presidencial de Marina Silva, que se tornou candidata do PSB após a morte de Eduardo Campos. Deputada, eu queria continuar na linha que a senhora estava dizendo, falando sobre essa aproximação da presidência, do governo com o povo, que a senhora sempre falou da importância dessa ligação com o povo. Como é possível fazer esse retorno ao povo, essa ligação com o povo, numa população que vai para as ruas e se diz totalmente descontente e que tem um lado conservador que se apropria desse discurso e infla esse discurso cada vez mais? Como lidar com essa situação de crise se aproximando mais da população? Olha, é evidente que se fosse um governo de fato democrático e com um diálogo permanente com a sociedade civil, seria mais fácil hoje chamar essas forças, assumir publicamente os erros, porque houve erros, né, e dizer, olha, eu preciso de ajuda, vamos governar juntos. Mas isso não tem clima para isso, não se construiu as bases para essa relação, lamentavelmente. Então fica artificial, leva um grupo lá para o Palácio, vem um outro, faz um discurso em nome de sua central, um discurso meio equivocado, meio não equivocado, chama um outro grupo sem ser algo natural, espontâneo. Seria uma cultura na forma de gerenciar um governo. O que distingue um governo progressista, democrático, popular, de um governo conservador, reacionário, tradicional, é o método de gestão. Não é o fato de ser honesto. Honestidade é um pressuposto. A ética é uma obrigação. Não é uma qualidade que se agrega a quem eventualmente, sobretudo quem tem um mandato popular, quem tem uma função pública, quem tem um mandato popular, não pode imaginar a ética, a moralidade e a honestidade como sendo uma virtude. Não, é um pressuposto. O povo exige isso, espera isso. Enfim, então é preciso que um governo... É difícil, num momento de crise dessas, né, conseguir ter uma maioria da sociedade compreendendo que agora esse governo quer minha participação. Agora esse governo vai governar junto com o povo. Agora sim vai ser diferente. Mas tem que começar. Tem que começar, senão fica artificial. É uma reunião no Palácio, ou é uma reunião que ela vai lá com um grupo. Isso não é o que se necessita no momento de crise, que é permanente. Num governo democrático, popular, avançado, moderno, socialista, pelo menos com vocação ao socialismo, não pode governar de forma tão isolada, tão fechada, tão institucional. Tem que realmente ter um diálogo permanente, uma ação permanente, uma participação efetiva nas questões estratégicas. Então, são questões secundárias, menores, festivas. Não, é naquilo que é mais grave, mais
crítico, né, mais importante na vida de uma sociedade, de um governo, que são as prioridades orçamentárias, que são as relações entre os poderes. E se não se tem isso, vai ser muito difícil rapidamente se suprir aquilo que não se fez durante 4 anos do governo Dilma e também do governo Lula, que não foi muito diferente no sentido de estabelecer um vínculo permanente e orgânico, até eu diria, com a sociedade civil organizada. Deputada, é um prazer estar aqui entrevistando a senhora. É uma parlamentar que a gente respeita muito pela sua coerência e pela sua trajetória. Eu queria lembrar que a eleição do Obama nos Estados Unidos, a reeleição dele, teve uma margem menor do que a Dilma teve para o segundo colocado aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, ninguém questionou a legitimidade da eleição do Obama. Aliás, o Obama está fazendo até um governo melhor do que fez no primeiro mandato. Não parece para a senhora que existe um certo machismo no Brasil contra as mulheres no poder? Eu falo isso porque a senhora sofreu com isso. A Luísa Fontinelli, que foi eleita prefeita de Fortaleza, junto com a senhora, que foram as 2 estrelas que chegaram ao poder, 2 mulheres, né? Foram massacradas pela mídia, foram massacradas pela oposição, tiveram problemas com o Tribunal de Contas, tudo que eles nunca fizeram com os outros políticos, fizeram com vocês 2. A própria ex-prefeita Marta Suplicy também enfrentou uma mídia feroz contra ela, né? A senhora acha que o Brasil, essa elite, não aceita as mulheres no poder? Não é só a elite, né, Florestan? Primeiro dizer que é uma alegria te rever, que faz lembrar teu pai, o nosso mestre, né, que faz uma falta enorme. E te dizer o seguinte, no meu caso, eu somava vários perfis, vários aspectos no meu perfil, né, que não é que justifica, mas explica a onda de preconceito, discriminação, né, que eu sofri. Eu, mulher nordestina, de origem pobre, do PT, militante da luta por moradia, né, alguém que lutou contra a ditadura militar. Eu costumo dizer, só faltava eu ser negra para completar esse perfil, para explicar, né, tanta má fé, tanta má vontade, tanta perseguição. Evidentemente que a presidente, a primeira mulher, em vez de ser algo a ser celebrado por uma sociedade civilizada, moderna, democrática, que finalmente uma sociedade que tem mais de 50% de mulheres e de eleitoras, escolhe uma mulher. Isso é um feito que não é mérito só da presidente individualmente, é mérito da luta das mulheres, da luta feminista, da luta das mulheres pelos seus direitos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, enquanto essa cultura machista, que muitas de nós, inclusive, reproduzimos, na forma de educarmos nossos filhos, nosso filho, nossa filha, nas nossas relações com os homens, termina, se a gente não for atento e não tiver consciência, a gente reproduz essa cultura machista que se expressa da forma dessas moças mais diversas e até inconscientemente, eu admito isso. Sem dúvida nenhuma, não é o principal, a meu ver, fator que explica, né, que justifica, né, a perseguição, a má vontade e contra a presidente. Sem dúvida nenhuma, esse aspecto conta fortemente numa sociedade predominantemente machista como a nossa. Eu gostaria de mudar um pouco de assunto, falar que, uma entrevista recente da senhora, a senhora falou muito da esperança que organizações de esquerda renovada, Podemos na Espanha, o Syriza na Grécia estavam despertando. Inclusive, aquele plebiscito que teve na Grécia, o encontro dele, ficou toda aquela coisa. E, de repente, nós vimos que o Alex Tsipras, para decepção de muitas pessoas, fez o plebiscito, foi lá, voltou e se curvou e rejeitou aquilo que ele tinha feito. A senhora, que é sempre uma pessoa que dá esperança, né? É um traço muito bonito da senhora, eu pergunto, como é que a senhora viu isso? Como é que a senhora está entendendo isso? Como é que está entrando aqui? Olha, veja, a experiência da Grécia e mesmo da Espanha, de Portugal, outros países, né, expressa, né, um momento da história política mundial, né, que indica que nós estamos no fim de um ciclo, transitando para um outro ciclo histórico-social. Porque a história está submetida, né, à espiral dialética, que ela vai se construindo por ciclos que se renovam, não é que se renovam, elas se substituem,
né? Chegam ao ápice e retornam, e não é que retornam do marco zero onde começou o ciclo, ele vem potencializado para um outro ciclo. Na minha avaliação, nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, o mundo democrático, nós estamos vivendo uma transição de um ciclo para outro ciclo. O outro ainda está ativo, ainda assim, expirando, né? Está esgotado, está no fim, está doente, está para falir, para acabar. E ainda não temos o outro ciclo, mas tem, por exemplo, manifestações isoladas, pontuais, o sentimento das pessoas, o ânimo das pessoas, o descrédito da institucionalidade. O quadro institucional brasileiro está esgotado, está exaurido. Todos, sobretudo as instituições políticas, a partir do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, né, que foi consubstanciado na sua estrutura, na sua organização, no seu caráter, pela Constituição de 88, uma Constituição avançada, moderna, fruto de uma pressão e uma participação ativa da imensa maioria do povo brasileiro. Os avanços se devem a isso, apesar das dificuldades que foi se conseguir de lá para cá. A Constituição, a sociedade se desmobilizou, achando que ao institucionalizar as conquistas estaria resolvido, e não está. Parte grande importante da Constituição de 88 não foi regulamentado. Já recebeu 84 emendas. Já viu que ter sido mais remendado, que é uma Constituição que deve ter dentro de si uma lógica, né, uma ordem, né, uma harmonia, que é um sistema. No entanto, esse sistema está todo esgarçado. Por isso, eu lutei desde o primeiro mandato, a partir de 99, como deputada, pela reforma política. Mas uma reforma política de fôlego, uma reforma política estrutural, uma reforma política que não se reduzisse a mudança de regras eleitorais ou simples normas partidárias, mas fosse uma mudança da concepção do Estado brasileiro, do papel do Estado brasileiro, da estrutura e organização do Estado brasileiro, dos seus poderes, que não são nada harmônicos, não são nada, né, suficientemente independentes. Ao contrário, eles interferem uns nos outros. O Executivo, através de medidas provisórias, interfere no Poder Legislativo. Né? O Poder Judiciário, por sua vez, através de resoluções, decide em questões que deveriam passar pelo Legislativo. Então, qual é a instituição mais fragilizada? É exatamente aquela que representa o povo. Mas e voltando, o Syriza, o que aconteceu? Esse momento, porque esse momento seria de afirmação de uma nova perspectiva, que retrocedeu, aparentemente. Não é que eu tenha ficado feliz com o que aconteceu com o Syriza na Grécia e com o que fizeram, né, consultaram o povo se manifestou e depois fizeram exatamente aquilo que os poderosos tradicionalmente fazem. Por quê? Porque eles ainda estão submetidos a uma determinação histórica, a um condicionamento histórico social, que não se supera, né, por uma decisão de um pequeno grupo ou de um grande grupo. É processo. E a gente tem que ter paciência, como Paulo Freire falou, paciência histórica. Paciência histórica é não imaginar que as coisas acontecem a partir da nossa vontade apenas, sobretudo se é a vontade individual. Como diz Hannah Arendt, né, a política é a ação de sujeitos coletivos. Individualmente ninguém vai a lugar nenhum. Lamentavelmente o individualismo, né, a presença individual de certas figuras, que eu acho que ao invés de ajudar, atrapalham, é porque não tem consciência de que a legítima, a poderosa, a força política é aquela que emerge da fonte do poder, que são os cidadãos. Vamos ouvir o cientista político Leonardo Barreto. Ele gravou uma pergunta. A minha pergunta é sobre a atual condição que a Câmara dos Deputados teria hoje de julgar os parlamentares envolvidos na Operação Lava Jato. Depois que a PGR fizer a denúncia, e tudo indica que haverá uma grande quantidade de deputados denunciados, qual a condição que a Câmara terá de fazer a devida apuração e o julgamento político desses casos? Olha, pela minha experiência nesse tempo lá, mais de 15 anos já, as coisas não se deram da forma como deveriam se dar, do ponto de vista de comprovada a responsabilidade de um determinado parlamentar. Tem que comprovar. Tem que comprovar. Eu gostaria que a senhora falasse. Tem que ter direito de defesa, plena defesa. Mas os órgãos do Congresso, da Câmara, têm que funcionar. A Comissão de Ética, né, os órgãos que existem internamente para fazer o julgamento, mas, lamentavelmente, não se dá de forma a acreditar que é possível que se faça justiça, né, no âmbito por causa do corporativismo.
Os órgãos são compostos, sobretudo uma comissão de ética, os órgãos que vão ajuizar, vão julgar e vão submeter ao plenário da Câmara, eles são compostos pela composição de forças que tem na casa. E a composição de força na casa não é no sentido de acertar as coisas, muito pelo contrário. É um corporativismo excessivo e uma vontade de punir quem está hoje no poder, simplesmente porque é contrário àquilo que esperavam que fosse o resultado das eleições. E não foi aquilo que eles esperavam. Então, não contem, a não ser que a sociedade continue, não continue não, porque não está devidamente mobilizada, e querendo, evidentemente, justiça, a verdade, que se acertem as coisas a partir, inclusive, das determinações legais, institucionais, o Congresso funcionando, o Supremo funcionando, os órgãos da Justiça funcionando, o Ministério Público, a Polícia Federal tem cumprido um papel importantíssimo, mas, lamentavelmente, a disputa que se dá no âmbito, sobretudo da Câmara, e também do Senado, não é diferente. Lá é que a lógica é um pouco melhor, diferente, por causa da quantidade de pessoas, as figuras que estão à frente, mas, lamentavelmente, sobretudo, agora pode ser, porque o voto é aberto, mas os casos que foram julgados lá tiveram um viés corporativo muito forte e não se fez justiça na maioria dos casos que transitaram por lá. A menos, eu digo, a sociedade se fortalece, se mobiliza, né, com o objetivo de dizer, nós queremos acertar as coisas, não queremos vingança, nós queremos a verdade por inteiro e que a sociedade se aproprie dessa verdade e exija de quem tem o poder institucional, constitucional, legal de promover a justiça. Então, vou perguntar uma coisa que é isso que se espera que se faça. Nesses protestos que a gente tem visto, como a gente viu domingo, e a senhora acha que as pessoas estão querendo justiça ou a senhora acha que elas estão querendo linchamento? Não, veja, não pode generalizar. Nem todos que estavam lá porque querem linchamento. Nem todos estão, não, mas todos estão tom, lá. O tom. Porque falta o quê? Falta partido político. A organização da sociedade civil passa, né, pela orientação, né, pela liderança de agrupamentos políticos. Lamentavelmente, nenhum dos partidos, de A a Z, de todos os espectros político e ideológico, tem a legitimidade, tem a credibilidade e tem a identidade, o povo tem identidade com eles, em que... Porque tem que ter uma pauta, tem que ter uma organização, tem que ter... Mas, de qualquer forma, esse movimento, no estágio em que ele se encontra, desde 2013, ele expressa o quê? Um sentimento de muita indignação, de muita revolta, de muita insatisfação, de muita desesperança, de muito desalento. E isso é ruim, porque isso desmobiliza no sentido de mobilizar a partir de um objetivo muito claro, né, da construção de uma unidade em torno desse objetivo, com independência em relação aos poderes. Isso é importante, a independência do poder popular. E é esse poder popular que determina que o poder institucional se dobre às evidências da verdade, de como as coisas verdadeiramente são, e exerce a soberania política, que é quem tem é o cidadão. A senhora acha que essa diversidade de pautas nessas manifestações faz com que algumas pautas, digamos, estranhas, como, por exemplo, o pedido da intervenção militar, voltem à tona? A senhora que foi uma militante durante esse período, como que a senhora vê essas pessoas de uma geração mais jovens, com faixas, nessas manifestações, aliás, pedindo? Nem são jovens. Se você tem de todas as idades. Não, né? Segundo a pesquisa da Datafolha, a idade vai de 37 anos a 50 e poucos. Quer dizer, jovem não tem. Os jovens não estão nessas manifestações. São pessoas que têm mais claro. rodagem. Porém, eu acho que essa manifestação apelo à volta da ditadura militar, que no fundo é isso, a golpe, não passa pela maioria. Agora, sem dúvida nenhuma, mesmo tendo uma minoria se manifestando dessa forma, é um agravante, é uma coisa grave. O que significa que as nossas gerações, não a minha, que já está mais à frente, mas outras gerações, não cuidaram da formação política das novas gerações. Quer dizer, o jovem, no meu tempo, ou depois de um pouco do meu tempo, se formava politicamente num movimento estudantil, né, nos movimentos sociais e populares,
né, nos partidos políticos, que formava politicamente. Os partidos, mesmo aqueles do campo de esquerda, não tem mais aquela função de formar politicamente. Era uma função precípua de partidos de base, partidos democráticos, partidos de massa, formar seus militantes, seus quadros, né, seus aliados. Lamentavelmente, essa função de formação política nem a universidade cumpre, muito menos as escolas dos outros níveis. Os movimentos estudantil, o movimento sindical e outros movimentos da sociedade não tem mais esse apelo, essa preocupação de formar politicamente. Então, deve ter muito, mesmo pessoas de mais idade, né, alienadas. Isso é um sintoma de alienação, porque imaginar que a ditadura, o golpe, os militares na rua seja uma coisa boa, até do ponto de vista individual, das liberdades individuais, das liberdades políticas. Então, isso mostra a despolitização, o descuido que as instituições que têm a responsabilidade de formar as novas gerações na política, e a política como uma atividade sagrada. Nós temos que resgatar a dignidade da política. Tem deputado que não usa o bottom, porque teme a agressividade. Eu não temo, porque eu não tenho o que esconder. Deputado, eles me cobram aquilo que, eventualmente, eu tenho a dever à sociedade. Deputada, a senhora, quando foi prefeita de São Paulo, teve esse embate com as empreiteiras, porque o ex-prefeito Jânio Quadros fez aquelas obras monstruosas, quer dizer, ele iniciou, na realidade ele não fez, ele fechou acordos e contratos com essas empreiteiras. Já naquela época, como é que era essa relação dessas empreiteiras com o poder? A senhora teve que fechar várias obras e suspender, porque senão a senhora não ia conseguir atender a demanda da população. Só podia explicar o que a senhora viu naquela época e se continuou, se isso ficou preservado no Brasil? Olha, sem dúvida nenhuma, no Brasil não, né? Porque inclusive são as mesmas empreiteiras que estavam fazendo as obras na época do Jânio e de outros governos daquela cidade. E eu tive que fazer uma opção. E essa opção foi pelo interesse da cidade, na sua maioria. Porque eu ter concluído aquelas obras, que todas estavam iniciadas, outras pela metade, por exemplo, o Vale do Anhangabaú, as obras, aquele túnel aí do Anhangabaú, estava completamente sem pagamento nenhum. E estava construído, um túnel já estava praticamente pronto, faltava outro túnel. Então a minha equipe dessa área, né, teve que negociar, teve que acertar, acordar, empreiteira por empreiteira, reduzir, porque como estava superfaturada, né, tinha o plus, que era acrescentado nos contratos, isso não existia. Então, tivemos que abordar cada uma das empreiteiras e dizer, olha, tal obra vai continuar, mas vai continuar a partir de um certo momento, reduzindo o valor desses contratos e mais. Né? Nós só vamos determinar a retomada da obra e o momento de retomada dela quando o caixa tiver condição. Uma coisa interessante que para a gente vale muito a pena recordar. A senhora fez todo um levantamento de superfaturamento. Exatamente. Isso foi mostrado para a imprensa. Por que não houve julgamento? Por que não houve CPI? Por que os contratos continuaram sem nenhum problema? Pois é isso, quer dizer, também a justiça é um aparelho ideológico, né? A justiça, mesmo em qualquer nível que ela se dê, ela não opera de modo a dizer isenta no interesse da coletividade. Não é. Tem que se atentar para isso também. Nós fizemos um dossiê sobre o que tinha ficado de herança. Não gosto de chamar aquela herança maldita, mas uma herança que eu tive, foi muito duro para administrar, né? Dívidas acumuladas, obras a cidade toda esburacada, eu fechar aquelas valas que estavam, os túneis lá na Juscelino Kubitschek, que é uma avenida importante de São Paulo, custou caro politicamente, né? Eu fui considerada incompetente, mas porque os túneis, se eu tivesse construído, só servia para quem tinha automóvel. Quem vinha do Morumbi, para o centro da cidade, que não tem ponto para marcar no trabalho, nem trabalha, tá certo? Eu priorizei, exatamente. A periferia não tinha asfalto, nós tivemos que asfaltar a periferia. Não tinha coleta de lixo, coisas assim, elementares que era negado à população da periferia, nós tivemos que reverter. Nós dizíamos, vamos inverter prioridades. E inverter prioridade não é só bom para quem se beneficia, que é a maioria. Não, é para toda a cidade. Né? Eu me lembro que a gente tinha proposto um adicional muito pequeno ao IPTU,
destinado a construir 40 novas escolas. 40 novas escolas seriam suficientes para zerar o déficit educacional de crianças de 0 a 6 anos na cidade de São Paulo. O ensino fundamental seria zerado naquele momento. A justiça se rebelou contra mim, a imprensa fez uma campanha contra o meu governo, porque era um plus, coisa insignificante. Quer dizer, fazer mais escola, tirar a criança da rua, seria beneficiar toda a cidade do ponto de vista da prevenção da marginalidade, da criminalidade, mas isso, a elite, o poder econômico, não tem sensibilidade para essas coisas. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com a deputada federal Luísa Erundina. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com a deputada federal Luísa Erundina. Luísa, a gente estava falando aqui no final sobre a prioridade da senhora na periferia. E eu vou fazer uma pergunta, que é o seguinte: a pessoa chega lá na prefeitura, ou chega lá, no gabinete que for, e fica cada vez mais difícil enxergar pobre. Fica difícil, porque só vem assessor, só vem lobista, só vem empresário, só vem gente, amigo, parente. É difícil. Como é que faz para falar assim, não, desculpa, eu fico imaginando assim, tem aquele túnel. Quantas pessoas entraram no gabinete da senhora para falar do túnel? Teoricamente, muito mais gente do que entrou lá para pedir para a senhora asfaltar uma rua na periferia, né? Como é que faz para o cara que está lá, ele lembrar que o compromisso dele é com aquele outro que ele nem enxerga às vezes? Depende da origem da gente, né? Minha origem é desse movimento mesmo. E eu me lembro de situações assim, né? Em que o prefeito estava do outro lado do balcão, eu tinha consciência. Uma coisa é o movimento, outra coisa é ser prefeito da cidade. Por mais identificada e eleita por eles, eu tinha consciência disso. E um dia, tínhamos acertado o quanto ia destinar para a saúde no orçamento do ano seguinte, com os movimentos, decidimos, demos o máximo que era possível. E no dia seguinte, os movimentos foram no governo do estado também reivindicar, e aproveitaram e vieram de novo na prefeitura para reivindicar mais. Né? Aí eu desci, porque naquele tempo o gabinete era no Parque do Ibirapuera, tinha uma subida, assim, tinha um andar. Eu desci, aí disse para eles, e era um movimento que eu conhecia, nós nos conhecíamos, mas vocês são ingratos, vocês sabem que nós conversamos e demos o maior aumento do orçamento da saúde, vocês sabem disso. E agora vocês vêm me cobrar de novo? Aí uma companheirinha, chama-se Zumira, eu nunca esqueci, uma senhorinha gordinha, né? Outro dia eu encontrei com ela lá na Zona Leste. Ela falou para mim, mas foi você que ensinou a gente a fazer assim. Você disse que não queria saber se tinha ou não tinha dinheiro. Tem que ir lá, cobra e arranca o dinheiro. Então, era essa. Quer dizer, eu me reeduquei também, na relação, inclusive, com os movimentos, que eu não era mais movimento, eu era governo. Porém, um governo popular, que tinha naquele movimento uma base de sustentação para você bancar aquilo que contrariava os privilégios e os interesses. Quer dizer, não há como esquecer se você tem real compromisso com esses projetos, com esses interesses, né? São os interesses populares. Eu vim de lá, né? Na luta de despejo de favela, né? Na luta dos cortiços, né? Na luta de organização do povo, na defesa do direito à terra na cidade para morar. Desculpa, eu estou perguntando demais. Eu vou fazer uma pergunta que me comove. Tá. A senhora já falou das lembranças da seca, da infância da senhora, que seu pai saía de Uriaúna para ir para outro. Como é que era isso? Para onde vocês iam? Como é que era isso? Ia todo mundo numa aquelas cenas de filme, vida seca? Vida seca. A gente ia, as crianças em cima de um animal que o pai alugava, alguém emprestava 2, 3 animais para pôr as crianças lá nos caçoar. 10 crianças, nos né? Caçoar, éramos 10, né? Naquele tempo, os mais velhos já estavam... Enfim, eu era muito criança, tinha 8 anos, e as outras tinha 3 ainda mais nova que eu. Não, uma ainda não havia nascido. E a gente ia em cima dos animais, chorando. Me lembro, eu com 8 anos, chorando e engolindo o choro, porque sabia que meus pais estavam ali, né, sofrendo muito, a pé, né, levando a família, sem saber para onde ia. Sem saber, errando? Não, e assim, vamos tomar o trem, vamos lá para o... Meu pai era celeiro e fazia concerto de alpargata, trabalhava com couro. E ele, uma dessas seca de 42, nós fomos para o Ceará, para o Crato. E o Crato tinha um
o piqui. O piqui é muito substancial, né? Tem muita gordura. Então, quem tinha fome era comer piqui. O piqui tem muita substância, ajudava a tirar a gente da fome e da subnutrição, né? Então, era isso, quer dizer, a gente ia nas piores condições. As crianças desconfortavelmente montadas naqueles 2, 3 animais que o pai emprestava, e os adultos carregando de madrugada. Passava a noite inteira preparando essa saída, fazendo farofa de frango para comer durante a viagem. Aí a farofa ficava estragada, aí era um dos meninos que tinha diarreia, porque a farofa não estava estragada. Então a gente levava 2, 3 dias para chegar no destino, que não era destino. Você chegava lá ainda para jogar sorte se conseguir um trabalhinho. Meu pai vendeu a aliança da minha mãe, que a dele já tinha vendido há muito tempo, a aliança da minha mãe, para comprar coisas para a gente naquele dia. Era dessa forma. Ele ia, vendia um chinelo, uma coisa assim, o valor daquele chinelo era o dia que a gente sobrevivia. Foi essas as condições que a gente viveu. 2 secas. Meu pai, em 32, ele saiu, eu não era nascido ainda, em 32 ele levou para Fortaleza. Era sempre para o Ceará, porque o Ceará tem uma região fértil, né? Tem água, pelo menos no modo de ser. E em 42 eu migrei também nessas condições, e quando a gente chegava lá, não é que a gente chegava lá para se fixar, era esperando que chovesse, ficava vendo a notícia se ia chover. A primeira chuva que começava lá, já era o momento da gente voltar. Porque a gente não saiu de lá para querer ficar lá. Só que a família se esfacelou. Éramos 10, e em cada seca desses ficavam os irmãos mais velhos, e a família de 10 se reduziu a 5, que eram os mais novos, e eram exatamente nós mulheres. As 4, 5. É a situação que não é tão diferente hoje não, viu, minha gente? Tudo bem, tem um pouquinho diferente. As cisternas não melhoraram, não? Não, você vai lá, as coisas ainda... Tem muita desigualdade no campo, mesmo na cidade tem muita desigualdade. Porque a desigualdade só vai resolver no dia em que se tiver um desenvolvimento justo, né? E uma distribuição de renda nesse país, que nenhum governo teve ainda coragem de fazer isso. Deputada, relembrando esse período do passado da senhora, quando acontece o golpe de 1964, a senhora ainda estava na Paraíba. Atuava como educadora popular. Sim. Como que a senhora recebe, como é que chega essa notícia para os educadores populares, para as pessoas que estavam no Nordeste do país? Olha, como educadores sociais populares, nós procurávamos alfabetizar a população do campo, mesmo da cidade, usando o método Paulo Freire, usando o retroprojetor, para colocar as palavras-chave do método Paulo Freire. E quando estourou o golpe, né, nós começamos a ser perseguidos. E nós tínhamos um trabalho ligado à Pastoral da Terra, da Igreja Católica, que ainda era uma instituição que tinha penetração no meio do povo. E aí a gente começou a ser perseguido, começou a desaparecer pessoas do nosso grupo, começou a ter perseguição, começou a aparecer gente morta. Na praia, o esposo, quer dizer, o companheiro de uma companheira apareceu morto, um estudante de medicina, 5º ano, morto na praia. Né? E o rescaldo das ligas camponesas, né? As ligas camponesas se deram ali, em Sapé, ali no entorno, e nós trabalhávamos com os camponeses, levando, inclusive no começo, quando as ligas camponesas foram exterminadas, né? Os camponeses perguntavam assim, você é camponês? Não sou camponês, não. Aí, o que você faz? Eu trabalho, eu trabalho na terra, sou trabalhador rural. Porque eles temiam dizer que eram camponeses por causa da perseguição das ligas camponesas. A palavra camponês era carregada de riscos, de você se admitir como sendo camponês. E aí começaram a ver nas nossas casas. Minhas irmãs destruíram com meus livros, destruíram, né? Com minha livros, família, e enterraram por conta da perseguição. Eles entravam nas casas e eles eram muito ignorantes, se é que não são hoje ainda, né? Qualquer livro que pudesse aparecer como sendo subversivo, porque eles são muito, né? Eram, pelo menos, não sei se hoje é igual. Mas, bom, e aí eles se encontrassem nas nossas casas um retroprojetor, era sinal de que a gente era subversivo. Por quê? Estava dando consciência ao povo, porque o método Paulo Freire era isso. Então, a gente enterrava os retroprojetores, que era moderno, a comunicação de massa, né, sobretudo em salas de aula, alfabetizando adultos e conscientizando. Isso era a novidade. Deputada, nós estamos vivendo esse fechamento de ciclo que a senhora falou, e o mundo parece que se tornou
praticamente capitalista, né? Não existe um contraponto. Pior ainda, neoliberal, imperialismo financeiro. Financeiro. A senhora, com o fim do comunismo no leste europeu, com esse sonho de uma sociedade justa ter se distanciado, né, dos movimentos populares, a senhora imagina o que para o nosso futuro? Existe espaço para um partido novo, com uma proposta mais ideológica no Brasil? Sim, não com aquele modelo que já está absolutamente ultrapassado e desapareceu exatamente porque negava a dialética da história. O marxismo ele se constrói sob uma lógica, né, que é uma lógica dialética, que admite que tudo está em movimento e a própria organização política, o Estado, quer dizer, e eu penso, né, quando eu penso no modelo de sociedade igualitária, justa, né, radicalmente democrática, é pensando no socialismo como um valor universal permanente, como o futuro da humanidade. E que eu meço essa expectativa minha, que me dá ânimo, me dá alegria, me dá esperança, me dá vontade de lutar, é a minha perspectiva histórica. Os objetivos pelos quais eu luto a vida toda, eu não devo colocá-los em nível de expectativa de atingi-los no meu tempo de vida. Meu tempo de vida é muito curto, por mais longo que ele seja. O tempo de vida humano é muito curto. Eu penso em tempo histórico. Vai se projetando no tempo, através da espiral dialética da história, novos ciclos, novas gerações, porém nós temos que ir plantando desde já. O que é que dá esperança? É que você plante com muita gente uma semente que no futuro vai dar frutos, e vai dar frutos para muitos. Não pode ser frutos só para alguns, que foi o erro que se cometeu, inclusive, com o socialismo real. Né, de um Estado operário, a ditadura do proletariado. Não pode ter ditadura nenhuma que fira, né, a vocação humana libertária, né, de ser um sujeito histórico. Então, qualquer modelo, seja que nome tenha, seja que origem tenha vindo dela, ela não corresponde ao projeto humano, projeto de humanidade. E o projeto de humanidade está sendo revolucionado pelo próprio conhecimento científico, pelas novas tecnologias da informação, da comunicação, comunicação em tempo real, com internet. Tudo isso está causando um impacto tão forte na convivência humana no mundo inteiro, que está mostrando, olha, vocês recriem esses modelos, não insistam em mantê-los, porque eles não dão mais conta. Então, a senhora vai fazer esse partido? Nós estamos com um grupo de muitos jovens, de vários professores universitários de base, né, estudantes. Vamos criar a raiz, não é o raiz, é a raiz, porque tem que ver a dimensão feminina do processo social, do processo... E é o movimento cidadanista, é um partido-movimento, partido-movimento. Mesmo quem venha para o movimento e não queira se filiar ao partido quando ele se tornar partido, ele continua com os mesmos direitos, com a mesma participação, com o mesmo poder de decisão, junto com quem está afiliado ao partido. Deixa eu só interromper um pouquinho. Vamos ouvir Jéssica Carvalho Morris, diretora da Conectas Direitos Humanos. Ela gravou uma pergunta para a senhora. A Comissão Nacional da Verdade recomendou a desmilitarização da polícia. O Brasil tem hoje uma das polícias mais violentas do mundo. Por exemplo, São Paulo bateu o recorde em número de mortos pela polícia em supostos confrontos. E vimos sexta-feira a chacina de Osasco, que tem indícios de forte influência policial. O que a senhora vai fazer com relação à desmilitarização? O que a senhora está fazendo para a promoção dessa agenda? Aumenta a violência, né, na sociedade, no conflito, né, na marginalidade, né, fruto, inclusive, da falta de acesso aos bens, aos serviços, à educação, basicamente a educação. Né? E tem também as instituições que deveriam lutar para consolidar as conquistas em relação aos direitos humanos. Essas instituições estão traindo esses princípios e esses compromissos. Haja vista que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que não tem 20 anos de existência, que tem cumprido um papel fundamental na luta contra o preconceito, né, contra a discriminação, contra a perseguição do diferente, hoje está nas mãos dos fundamentalistas da Câmara. Nós, que somos membros daquela comissão, né, não temos condições de maioria sequer para evitar o pior naquela comissão. Então, os direitos humanos estão nas mãos exatamente daqueles que não têm a compreensão do que é direitos humanos e não lutam por eles, muito pelo contrário, e que
tem provocado um retrocesso enorme em relação a tudo que diga respeito aos direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos de cidadania. E, lamentavelmente, o esforço que foi feito na busca da verdade, da memória e da justiça, né, parou num relatório que foi resultado da contribuição dos familiares. Não chegou sequer a revelar um desaparecido político. Enquanto que nós, na Prefeitura de São Paulo, no cemitério, que um determinado prefeito, Maluf, construiu na periferia da cidade, para onde eram desovados, né, os corpos que lutavam pela democracia, né, e que nós resgatamos numa vala clandestina. 8 corpos de desaparecidos políticos comprovadamente identificados pela Unicamp, né, fazendo uma perícia científica daqueles corpos. E, lamentavelmente, a Comissão Nacional da Verdade, com uma lei federal, com o governo federal, com o controle dessas coisas, não avançou 1 milímetro do ponto de vista de pelo menos, chegar à verdade sobre um desaparecido político. Por que a senhora acha que aconteceu isso? Houve um condicionamento, os comandos militares intervieram, desde a construção da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela é limitadora, ela não previa a justiça de transição, só previa o resgate da memória da verdade histórica para haver conciliação nacional. Olha, conciliar o estuprador e quem foi estuprado, né, o algoz e a vítima, é inconcebível. E é isso que queria a lei. Não, vamos chegar à verdade para quê? Para que haja uma conciliação entre aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a chegar a essa verdade e a punir os crimes para não ficarem impunes. E o Estado brasileiro, o governo brasileiro, fizeram ouvidos mocos e não encaminharam sequer uma decisão de uma Corte Interamericana da qual o Brasil é subscritor nas suas conferências e nas suas decisões. Então, lamentavelmente, nós ficamos a dever, a Comissão Nacional da Verdade e as comissões que se criaram nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, nas universidades, ficamos a dever aquilo que a sociedade, as vítimas da ditadura, os sobreviventes da ditadura, ainda tem a mãe de um desaparecido, do Fernando de Santa Cruz, já tem 102 anos, ela ainda imagina, morando na mesma casa e com o mesmo telefone, que um dia vai ter uma notícia do filho. Fernando Santa Cruz, que foi um jovem que desapareceu no Rio de Janeiro. Nem isso se chegou a nada. Então, foi um esforço inútil. Para dizer assim, olha, encerramos, tem uma lei, teve uma comissão nacional, várias comissões regionais, estaduais, e não ficou, além disso, de um relatório que certamente está no Arquivo Nacional, para quem queira pesquisar aquilo que se chegou, que não foi muito pouco em relação àquilo que os familiares já haviam trazido de informação sobre o que de fato ocorreu naquela tragédia política que aconteceu no nosso país em 2 décadas e 1 ano de ditadura militar no Brasil. Deputada, a senhora estava falando de uma comissão de direitos humanos hoje na Câmara dos Deputados de fundamentalistas. E na Câmara dos Deputados a gente tem, não só na Câmara como no Senado, bancadas muito duras de direita, enfim. E a gente está numa discussão nesse momento que me parece muito importante, a senhora, que é conhecida pela defesa dos direitos humanos, que é a questão da redução da maioridade penal. Como a senhora vê essa discussão no momento em que, casando com a pergunta da colega que foi feita, em que a violência, a sensação de violência das pessoas pode gerar essa coisa de que vamos reduzir a maioridade porque isso justifica? Veja, nós que somos lideranças políticas, dirigentes, e que temos uma responsabilidade, né, nós não podemos dialogar e responder ao senso comum, que é isso que a maioria dos políticos fazem. Né? Querem responder a uma sociedade que não está devidamente informada sobre o que é bom para ela. Então, é em nome disso que se resgatam projetos, entre outros, esse que está na Câmara há muito tempo. Então, com a hegemonia dessas forças mais conservadoras e reacionárias da Casa, e com uma fúria legiferante como nunca se viu, né, se resgatam iniciativas que não interessam ao avanço das conquistas democráticas no país e estão tendo chance. E essa da redução da maioridade penal é uma delas. Uma PEC vai ser aprovada, lamentavelmente. Vai ser aprovada, a gente já sabe. Lamentavelmente, porque já se deu já se fez um arranjo lá, o presidente da Casa havia perdido um momento, então ele conseguiu reverter no outro momento. Enfim, então as coisas não vão bem no Congresso
Não dá para ter esperança naquela instituição. A esperança tem que ser colocada em outro amplo, em outro plano, em outro nível, que é a sociedade cidadã que exerce a sua cidadania política. Deputada, a senhora sempre fala num assunto que é importantíssimo quando falamos em cidadania, que é a democratização da mídia. Eu queria saber como é que a gente vê, se a senhora espera algum avanço, por que a gente não consegue avançar, aonde está a dificuldade para que o Brasil hoje seja um país assim que está mais atrasado que a Argentina nesse ponto, está mais atrasado do que vários outros países vizinhos, que os brasileiros gostam de ficar dizendo que... Os Estados Unidos mesmo. Mesmo que os Estados Unidos, não que a Inglaterra. Quer dizer, por que nós estamos... Como é que a gente explica isso? É a submissão do poder político ao poder econômico. E total. A mídia é um partido político, é um partido, é um poder real. Né? E não se democratiza, quando se fala em regulação da mídia, eles logo alegam, é um atentado à liberdade de expressão, logo chega com esse argumento. O Código Brasileiro de Telecomunicação é de 62, já tem mais de 50 anos. Né? A Lei Geral das Telecomunicações é de 97, já tem mais de 18 anos. A Constituição Federal, no capítulo 5º, que é o que trata da questão das comunicações, até hoje não foi regulamentado. Portanto, nós temos um marco legal de antes da internet, de antes da televisão, de antes de muitas conquistas, né, nas comunicações, e estamos ainda com esse marco. A duras penas conseguimos o marco civil da internet, a duras penas, com muita luta. Tem um movimento forte na sociedade. E eu tenho dito, eu sempre lutei pela reforma agrária, pela reforma urbana, em torno da questão da terra. Depois que eu cheguei na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, eu me dei conta que mais importante que a reforma agrária é a democratização do meio de comunicação. Por quê? Porque no dia que a gente democratizar a informação, a comunicação e garantir a liberdade de expressão a todo mundo, nós teremos força política para fazer todas as outras reformas, inclusive a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma do Poder Judiciário, a reforma tributária, a reforma do Estado brasileiro. Portanto, é uma questão estratégica, mas os governos têm sido lenientes, todos eles, inclusive aqueles do nosso campo. Não enfrentam, né? Destinam recursos públicos, né, de publicidade, concentrando num único veículo de comunicação, porque ninguém... Lá da Câmara, a composição da comissão, independente de deputado, senador, tem concessão de rádio e TV, está proibido pela Constituição, e se fecha os olhos, nenhum ministro enfrentou isso. E, lamentavelmente, quando a gente levanta um requerimento, por exemplo, para avaliar o desempenho das emissoras, quando se tem de fazer uma renovação da concessão, e a concessão é 10 anos para a rádio, 15 anos para a televisão, e é automático, já está na 4ª. Então, 45 anos de concessão, sem nenhum controle social, sem nenhuma cobrança dos detentores desse poder fantástico de comunicação, que reproduz valores, reproduz ideologia, mantém o controle cultural, ideológico da sociedade, e não se faz nada, porque os governos temem que sejam, olha, não vamos desagradar fulano Beltrano, e são coniventes, são lenientes, não têm coragem de enfrentar uma questão que é fundamental. Se não democratizarmos as comunicações sociais do país, nós não resolveremos o atendimento ao direito humano fundamental, à informação e à liberdade de expressão. Falando dessa pergunta dela, sobre essa regressão na Comissão de Direitos Humanos, que hoje virou uma coisa fundamentalista, uma coisa que é excludente, portanto, porque o fundamentalismo é acima de tudo excludente. Dá para a gente associar essa emergência a essa situação que existe hoje no Brasil, que tem quase que um domínio de correntes religiosas sobre uma parte dos meios de comunicação. É uma coisa que a Constituição não permite, que ela exigiria que fosse, inclusive, cancelada. Né? Você tem as subconcessões. São os arrendamentos. A gente está vivendo a consequência disso no campo do comportamento, no campo dos costumes, claramente, no campo dos direitos também, mas enfim, uma coisa que é fruto disso. E você nota mudança de movimento da própria grande mídia, né? Quando o quadro político se altera, ou então eles querem alterar o quadro político, aí eles revêem as suas posições, suas análises políticas, seu discurso. É impressionante como é uma virada de um dia para o outro. Né? A Globo, um tempo atrás, se desculpou pelo apoio que ele deu à ditadura militar. Veja a que nível chega. Né? E nós, do outro lado, quem o poder político não se exercita no sentido de democratizar uma política que a concessão é do povo, o espectro eletromagnético por onde transitam as informações, as imagens, o som, as informações, os valores, os conceitos, são do povo, é um patrimônio natural, é um patrimônio popular, e o povo não sabe disso. Ela está louca para fazer uma pergunta. Eu queria, na verdade, perguntar como que a senhora vê a composição e a atuação do Conselho de Comunicação Social.
nesse debate de regulação da mídia? Essa pergunta, porque isso está engasgado na minha garganta. Esse conselho ficou desativado 8 anos, porque o Congresso não chamou, não convocou sessão para renová-lo, e ultimamente, fazia um ano que já estavam vencidos os mandatos dos conselheiros. Lá, a sociedade civil representada nesse conselho, não é para deliberar, ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo, é de estudo, junto ao Senado. E o Senado trouxe uma composição sem respeitar as indicações que foram feitas. Tem uma Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão, Direito de Comunicação, que eu coordeno, apresentamos nomes, a sociedade civil apresentou nomes, eles já trouxeram um conselho, né, não só respeitando as indicações dos vários segmentos da sociedade, mas incluindo 2 ministros que ocupam 2 vagas da sociedade civil, que é um titular e um suplente. É o Henrique Alves e o Aldo Rebelo. Eles ocupam 2 vagas da sociedade civil, do Conselho de Comunicação Social, que é o único mecanismo de participação da sociedade civil nas questões relacionadas às comunicações sociais. Deputada, nosso tempo está acabando, falta 1 minuto. Então eu queria que a senhora rapidamente respondesse a uma questão levantada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sugerindo que a presidenta da República deveria pedir demissão do cargo, renunciar. O que a senhora acha disso? Se o presidente me permitir, eu diria para ele, olha, presidente, se o senhor não pode ajudar, não venha com propostas que só agravam o problema e que é responsabilidade de todos nós superá-los. Como a senhora enxerga o quê na continuidade dessa crise? Depende de quem? Depende da presidente? Depende de quem, assim, para que ela tenha uma saída melhor? Não, a presidente precisa ser mais independente, ser mais soberana, não ficar tão à mercê do presidente de uma casa, do presidente da outra casa, não personalizar essa relação. Ela tem procurado, ultimamente, dialogar com algumas lideranças dos partidos, mas não ficar só no plano institucional. Elas queriam ser mais abertas, dialogar mais com um ou outro pessoa que esteja no front dessas coisas, esteja resistindo, inclusive, a retrocessos, mas ela não tem essa abertura. Então, se ficar só nos acordos palacianos, de almoços com alguns, e de agendas que não passam pela sociedade, uma agenda sobre o Brasil, mas veio de onde? Quem inspirou essa agenda? Quem trouxe? Quem indicou esses pontos? Por favor, foram os empresários? Foi o poder econômico? Então, o poder econômico está se sobrepondo ao poder político. Então, isso não é aceitável numa democracia. Bem, queremos agradecer a nossa convidada de hoje, a deputada federal Luísa Erundina, e agradecer especialmente a você que está nos assistindo até agora. Agradecemos também à jornalista Ana Graziela Aguiar e ao Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Lembrando que temos encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, quando receberemos o senador Roberto Requião. Até lá!